Vocês podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, Eclesiastes, e deixá-la aberta nesse livro. Parte dessa reflexão foi a reflexão considerada lá na casa do Tiago, quinta-feira. Nós vamos vê-la completamente hoje. Boa parte daquilo que nós vamos estudar aqui, ela nasceu da leitura de um livro, depois da leitura de um livro do pastor John Piper, intitulado Não Joga Sua Vida Fora, um livro que muito me marcou, especialmente o capítulo de número 5, que tem por título O Risco é Certo. É melhor perder a vida do que jogá-la fora. É um livro muito intrigante, né? Um livro que nos faz pensar, que nos faz refletir profundamente sobre a vida que nós vivemos. Se os irmãos prestarem atenção, continuamente eu falo dessa instabilidade que é esse mundo, sobre o propósito da vida, sobre o significado da vida, sobre a verdadeira satisfação. Então, isso vem dessas reflexões. O tema da nossa reflexão, os irmãos já viram aí, a vida, ela não precisa ser vivida sem vida. A vida não precisa ser vivida sem vida. Esse tema, ele carrega, é encharcado assim, de aspectos profundamente intrigantes, porque ele nos faz refletir no fato de que é possível nós vivermos uma vida sem vida. É possível nós vivermos uma vida de morte, sem perceber que nós estamos vivendo uma vida de morte, sem perceber que nós estamos vivendo uma vida sem vida. E se você prestar ainda mais atenção, você perceberá que todo o nosso dia do Senhor teve uma temática na nossa reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre o propósito, sobre felicidade, sobre o significado, sobre o fato de que nós estamos vivendo para alguma coisa e só muitas vezes nós enxergaremos aquilo para o qual nós estamos vivendo quando nós chegarmos lá, no final dessa carreira, no final dessa corrida. O grande ponto é que quando nós chegarmos lá, não existe mais volta. Nós não teremos como desfazer o que foi feito, refazer o caminho para tomarmos outra atitude. Nós não teremos mais. Então, por exemplo, a chance que você tem aqui hoje de tomar decisões, segundo essa reflexão, é uma chance de ouro, é uma oportunidade de ouro, e disso depende a sua vida, e não somente a sua vida, mas o seu destino eterno, por exemplo. E isso deve ficar muito claro para você. Por exemplo, quando nós fazemos algumas reflexões que sempre foram penetrantes para mim, são reflexões existenciais, reflexões que precisam de respostas categóricas, respostas claras. Se nós fizermos algumas dessas reflexões, alguns desses questionamentos, nós correremos um risco de perceber que nós estamos encurralados num ciclo vicioso, num local sem esperança. Eu não sei se você já, quando criança, brincou e em determinadas brincadeiras você era colocado no local que era chamado de berlinda. Né? As crianças não sabem mais hoje o que é berlinda. A gente percebe que está ficando velho por isso. Né? Quando eu fiz a reflexão lá, eu acho que também ninguém sabia o que era berlinda. Berlinda era o local quando você era pego, você perdia, você era colocado num determinado local do jogo, da brincadeira, e você tinha que realizar algumas atividades para poder ser solto, para poder conquistar a liberdade. Parece que nós vivemos a vida dessa forma, como numa inteira berlinda, onde nós realizamos muitas coisas, mas, na verdade, aquilo que nós realizamos não tem força, não tem poder suficiente para nos dar esperança. É por isso que nós vivemos e morremos para conseguir algo que, na verdade, esse mundo não pode oferecer. Então, isso significa estar preso em um lugar sem ter, de fato, esperança. Nós vivemos presos numa vida sem termos, de fato, esperança. Então, observe alguns desses questionamentos, que são bem basilares, sempre fez parte, por exemplo, das minhas percepções de propósito, de fé, de vida, mas que muito dificilmente pode ser respondida por nós ou por qualquer ser humano sem ter uma veracidade sustentada. Por exemplo, qual é o sentido da vida? O que é a vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Qual é o seu propósito?
Para que nós fomos feitos? Por que nós estamos aqui? O que é felicidade? O que significa realização? O que significa ter satisfação? O que significa ter contentamento? Se você responde essas coisas, um outro questionamento é de que, será que realmente é possível experimentar isso? Será que realmente é possível experimentar felicidade? De tal forma que essa felicidade não pode ser roubada de nós? De tal forma que essa felicidade não pode ser tomada das nossas mãos? De tal forma que essa felicidade não dependa de nós? Será que é possível experimentar satisfação, em paz, por sabê-la que ela não será vertida de nossas mãos? Será que nós conseguimos de fato viver contente apesar das circunstâncias, apesar das doenças, das enfermidades, das lutas, das contas, do desemprego, das guerras que nós travamos? Será que é possível experimentar isso? Existem muitos marcos na nossa vida que nos coloca de cara. Por exemplo, funerais, geralmente nós nos deparamos com isso. Quando nós enfrentamos doenças terminais, também nós nos deparamos com isso. Quando nós nos encontramos no leito do hospital, ou na situação de um ente querido no leito do hospital, sem muitas esperanças, com um prognóstico não muito bom de médicos, nós também nos deparamos com essas realidades. Mas uma das coisas que nos fez refletir muito sobre isso, ou agigantou a fragilidade da vida e a nocividade do que é viver nesse mundo sem olhar para outra realidade, para outro mundo, foi a pandemia. A pandemia mostrou para muitos, a fragilidade de muitas felicidades que eram construídas, de muito alvo de satisfação que eram colocados. A pandemia mostrou, por exemplo, a fragilidade de muitos casamentos, de muitos relacionamentos. A pandemia mostrou a fragilidade de muitas conquistas, onde pessoas absurdamente ricas não conseguiam um leito de UTI, por exemplo. A pandemia mostrou a fragilidade das famílias, a fragilidade das amizades. Também mostrou muitas concepções erradas de realização, quando aqueles que encontravam realização nos seus empregos, nas suas riquezas, viram isso sendo vertida ao longo dos meses da pandemia. O conceito de sucesso foi contrastado com a realidade de que nós vivíamos. Daí, então, outras coisas tomaram o lugar. Angústia, depressão e inúmeras ansiedades. Então, qual é o grande ponto aqui dessa reflexão? Uma vida de faz de contas não subsiste a verdadeira realidade da vida. Esse é o grande ponto da questão. Porque, embora nós gostemos de viver no mundo imaginário, no mundo absurdamente romântico, é por causa desse mundo, por exemplo, que você contraria os seus pais. É por causa desse mundo de conto de fadas que você cria, esse mundo romântico que você cria, que você contraria os seus líderes na igreja. É por causa disso. Porque o seu coração está dizendo algo. Porque a sua felicidade, o seu senso de felicidade está dizendo algo. É por causa justamente desse mundo de faz de contas que você cria. Nesse mundo utópico, onde as suas decisões lhe levarão para um lugar que inevitavelmente dará certo. Você, nos seus projetos, tem o controle do futuro, porque se você tomar determinada decisão, então assim irá acontecer, porque você é soberano nesse mundo imaginário, nesse mundo utópico, até que você faça e não aconteça. Mas você não pode voltar atrás e desfazer o que foi feito. Você não pode remover as palavras que machucaram outros. Você não pode remover a falta de obediência, a zombaria. Você não pode remover. Você não pode remover a insubmissão. Então, o mundo de imagens que nós criamos, o mundo de ilusões que nós criamos, ele não subsiste à verdadeira realidade da vida. O mundo das mídias, o mundo de superficialidades, não subsiste. Esse mundo que nós tentamos criar, onde tudo que você decide dá certo, é como um grande castelo de areia. Um dia ele se desfaz diante do vento da realidade, simplesmente. Então, esse é o grande problema. Por que é o grande problema? Porque
por suas convicções estarem erradas, elas ainda assim movem o seu coração e você sente-se em paz de segui-las. Porque no final das contas você não sabe que vai dar em morte. Você não sabe que vai dar em desgraça, porque você segue as suas convicções. Você é insensível para a verdadeira realidade, porque as suas convicções não alcançaram ainda. É por isso que você peca em paz. É por isso que você blasfema de Deus em paz. É por isso que você zomba do Senhor em paz, porque as suas convicções são ignorantes. É por isso que muitos irão para o inferno completamente insensíveis à desgraça que experimentarão. Por causa de convicções erradas, por causa de convicções fantasiosas. O nosso ideal só subsiste no mundo das nossas ideias, mas as nossas ideias não são a realidade. Castelo de areias sempre serão destruídos pela realidade da vida. Só existe um castelo que não será destruído, porque só existe um reino que não será destruído. Esse presente reino também será destruído, e com ele o seu governante. Só existe um reino que subsiste. Só existe um rei que será o soberano sobre todas as coisas, porque ele já o é. Então entenda, esse não é um problema apenas do nosso tempo, esse é um problema da humanidade, de todos os tempos. Esse é o problema do ser humano pós-queda. É o problema da humanidade que alcança ou que perpassa todas as gerações. Viver a vida sem vida. Procurar vida onde ela não está, onde ela não existe. Olha o versículo 1 aí. Nós já vemos essa constatação. A palavra do pregador, esse livro é atribuído a Salomão. Alguns estudiosos consideram que existam não somente um autor aqui nesse livro, mas esse não é o ponto da nossa questão. Assumimos então que somente Salomão fala aqui como a descrição dos versículos iniciais. Pregador é aquele que assume uma postura de ensino, uma postura de exortação, é um professor, é um orientador, é um mestre. Então as palavras dele carregam esse tom exortativo e autoritário. Então escute, porque ele é um mestre não somente por conhecimento, mas ele o tem, ele é um mestre por experiência, porque aquilo que ele vai falar ele viveu. E isso é muito importante. Ele tinha tudo que poderia abrir os caminhos para salvação, para felicidade, para realização, se esse mundo pudesse fornecer. Rico, poderoso, sábio. Mas ele não encontrou. Se alguém poderia encontrar, esse era ele. Ele não encontrou. É com esse poder e autoridade que ele fala para nós. Qual é a conclusão? Já, se você já quiser dormir agora, vou lhe dar a conclusão. Ele tentou, tinha todos os meios e não conseguiu, então não tente, será estupidez. Você não conseguirá. Será tolice. Ele tinha todos os meios para conseguir. Mas por que ele conseguiu? Porque esse mundo não pode fornecer aquilo que ele promete. Ele promete, mas é mentiroso. Ele lhe promete que você terá satisfação no sexo, na riqueza, no poder. E você tem o sexo, a riqueza e o poder, mas não tem satisfação. Você não tem. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O livro já começa assim com consideração, porque esse é o tom que ele vai levar durante todo o livro, nos fazer refletir sobre a vida que nós estamos vivendo. Por isso a indagação. Observe que, embora esse seja o início do livro, o autor, ele já inicia atestando algo, já mostrando a sua conclusão de que ele julgou de como ele julgou a vida e de como ele buscou o sentido na vida e qual conclusão ele teve. A vida debaixo do sol não tem propósito.
não tem significado, não faz sentido. Acordamos e dormimos, levantamos e trabalhamos, e a vida não faz sentido debaixo do sol. Por quê? Porque está acima do sol, né? Acima do sol. O sentido está lá. Essa é a tese dele, mostrando as trevas debaixo do sol e a luz acima dele. Ele vai intercalar esse pensamento todo instante. Todo instante. Olha o versículo 4 ao 11 novamente. Ele vai mostrar esse fluxo de ilusão, fluxo e refluxo de ilusão e de desesperança. Todos tentam, mas ninguém consegue. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece a mesma. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce. De novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então entenda, a expressão aqui é a enfática do versículo 9, nada há, pois, novo debaixo do sol. Observa, geração vai, geração vem. Observa os mares que não se enchem, embora os rios vertam continuamente água. Veja que existe uma rotina que deveria para nós ser pedagógica. Embora nós não atentemos para ela, ela nos ensina, ela nos instrui. Essa é a graça comum de Deus que verte a terra toda. E nós deveríamos observar nesse sentido, com esse propósito. A vida ensina, a vida é pedagógica, não somente a nossa. Daí então os escritos de sabedoria das Sagradas Escrituras. A vida de outros, a sabedoria de outros são emprestados a nós para enxergarmos a realidade da vida. Tudo acontece da mesma forma. E qual é o problema? Resulta no mesmo lugar. Geração vai e geração vem. Ele está nos levando a uma percepção de estupidez, se quisermos fazer a mesma coisa e esperarmos resultados diferentes daqueles que outros tiveram. Porque nós vivemos nesses ciclos, mas ainda assim nós desejamos justamente isso, viver as mesmas coisas e chegarmos a lugares diferentes. Isso é chamado de insanidade. É isso, insanidade. Fazer as mesmas coisas, tomar as decisões e obter resultados diferentes. É isso que é insanidade. Então, lembre do que o próprio Salmo aqui, sábio aqui, Salomão, disse no capítulo 1 de Provérbios, que ecoa durante todo o livro e que ecoa durante toda a literatura de sabedoria das Sagradas Escrituras. Ela grita nas ruas, ela levanta a sua voz e os loucos não a ouvem. Essa rotina é pedagógica. A história é pedagógica. E nela nós ouvimos o ecoar da sabedoria. Quantas pessoas você conheceu que tomou decisões iguais à sua e obteve resultados desastrosos, mas você toma o mesmo resultado, toma a mesma decisão? Quantas? Por quê? Porque você vive segundo convicções utópicas. Comigo será diferente. O meu contexto é outro, a minha vida é outra, a minha inteligência é outra. E você ignora
essa sabedoria que clama, que grita. Olha para como você está estruturando a sua família. Olha para como você cria os seus filhos. Olha para como você aborda a vida no trabalho. Olha para como você toma a decisão do seu futuro. Você conhece pessoas que tomaram as mesmas decisões, que seguiram os mesmos caminhos, e você é ilustrado com o fato de que eles experimentaram desgraça, mas ainda assim você segue a mesma direção. Insanidade. Insanidade. Porque não é que eles são soberanos, mas o Senhor quer lhe instruir com a vida de ímpios, com a vida de perversos, com a vida das pessoas comuns. Mas mesmo assim, nós escolhemos fechar os olhos e não ouvir. E lá na frente, você vai atestar penosamente, com lágrimas, de que você deveria ouvir. Você deveria ter enxergado. Você deveria ter atentado. Ou seja, a própria existência, irmãos, ensina que o que é capaz de nos satisfazer não está nesse mundo. Por quê? Geração vai e geração vem. E nenhuma conseguiu. Nenhuma conseguiu. O seu ciclo não satisfaz o homem. Ela promete: tenha sexo em abundância. Use o seu corpo como objeto de desejo. Tenha o emprego mais desejado. Tenha a profissão mais desejada. Enche os seus cofres de dinheiro. Ostente poder e autoridade. Você irá conseguir satisfação. O mundo promete. Você chega lá. E você se torna o homem mais rico da face da terra. E ainda assim, você não é feliz. Ainda assim, você não tem satisfação. O que é satisfação? É a mesma coisa de gratidão. É você estar satisfeito, contente com aquilo que tem. Você descansa feliz por aquilo que tem. Porque essa foi a porção que o Senhor lhe deu. Você descansa. Isso é satisfação. Uma ilustração que nós vemos naquele livro, Paulo, apóstolo de Cristo, é muito interessante quando ele está falando ali com o responsável de uma província, especificamente de uma prisão, de um cárcere ali, no qual ele estava aprisionado, e de repente num jardim, num pátio, ele conversa com aquele oficial romano, e ele diz assim: imagine que você está num barco em alto mar. Você se abaixa, pega um pouco de água em suas mãos, então ela começa a escorrer por entre os seus dedos. De repente sua mão está vazia. Essa água é a nossa vida. Desde o nascimento até a morte, a água está escorrendo por entre os nossos dedos. Nada fica, nada. Mas existe todo um mar. Existe todo um oceano, o qual nós desprezamos. Existe um reino para o qual apenas alguns vivem. Alguns compreendem que existe algo maior para as suas vidas. Eles compreendem que, na verdade, suas vidas não estão em seu poder, mas no poder de outro. Então, veja que essas são considerações de quem, no final da sua vida, percebeu que viveu uma vida sem vida. Ele buscou de todas as formas experimentar o sabor da vida, e experimentando todos os sabores que esse mundo podia fornecer, ainda assim, o seu paladar não experimentou o sabor da vida. E ele se apercebeu disso. E, munido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esse livro, para que você não precisasse viver a mesma vida, para que você não tivesse o mesmo destino. Então, nós vamos ter 2 pontos aqui na reflexão: vivendo uma vida sem vida e a percepção do sentido da vida. Olha o capítulo 2, versículos 1 e 2. Vivendo uma vida sem vida. Então, o que é que o sábio vai fazer aqui? Ele vai intercalar trevas e luz, trevas e luz, trevas e luz, no decorrer de todo o livro. E lá no finalzinho ele vai mostrar para você qual é a luz
e vai exortar você a seguir a luz e não as trevas. Versículo 1 e 2 do capítulo 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria. De que serve? Por quê, irmãos? Porque ela pode ser tomada de nós. Vaidade é sopro. Vaidade aqui, o termo vaidade é vento, é sopro. Você não pode conter, você não pode reter. Ele é tomado de suas mãos, ele é roubado de você. Capítulo 2, versículo 17. Diante dessa constatação, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa. Por quê? Porque ela não dava aquilo que ela prometia. Pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade. E correr atrás do vento. É como você tentar se alimentar com algodão doce. Você coloca em suas bocas, na sua boca e ele derrete. Mas ele promete. Ele promete. Todo cheio, né? Todo inchado, todo volumoso. No sopro se desfaz. Capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Observa o que o sábio está fazendo aqui. Ele está chegando ao profundo buraco da desesperança de viver uma vida sem propósito além do sol. Essa é a reflexão. Essa é a reflexão, por exemplo, que Paulo fala naqueles que estavam pregando contra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos aproveitar a nossa vida, porque não há esperança. A esperança, então, está no prazer que nós desfrutamos. Então, vamos ter prazer em abundância. E aí, nesse sentido, a nossa credulidade, a nossa religiosidade, a nossa fé serve simplesmente como ansiolítico para nós, como um copinho de água com açúcar para nos dar paz na nossa vida de moralidade, na nossa vida sem Deus, na nossa vida de pecado. E por isso é tão maravilhoso ser religioso, porque eu posso me prostituir assim, eu posso ser corrupto assim. Simples, é bom desse jeito. Deus se dobra diante de mim, é meu servo e eu domestico a divindade. E ele, então, tem a função de me satisfazer somente. Então, o sábio está chegando ao fundo do poço, até segurar a corda. E essa corda ele mostra constantemente também. Olha o capítulo 5, versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Olha para o que você vive a sua vida. Títulos, bens, posições, prazeres, tudo irá deixar. Também, isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Essa ênfase também acompanha toda a reflexão. Eu não sei, mas para que você trabalha? Para que você vive? Para que você junta as suas posses? Para que você estuda? Para o vento? Porque ele se esvai. Para que você formou a sua família? Para que você sustenta o seu lar? Por que você é mãe? Por obrigação? Porque é a sua tarefa, o seu dever, a sua responsabilidade, apesar do trabalho, da canseira, da fadiga, do estresse, é a sua responsabilidade. É por isso que muitas mulheres não querem ter mais filho, com essa percepção. Com esse tipo de pensamento. Não é missão, não é propósito, não é vocação. Não é. Observa isso. Alexandre o Grande, século IV
antes de Cristo, foi um dos maiores conquistadores militares que já existiu. Aos 30 e poucos anos de idade, ele conquistou todo o mundo antigo de sua época, todo mundo. Em lágrimas ele é retratado por não haver mais povos a conquistar. Para você ter ideia, foi ele que derrotou o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa foi o império que derrotou a Babilônia, e a Babilônia foi o império que derrotou a Síria. Ele foi responsável pela helenização, a cultura grega em todo o mundo antigo, que solidificou o Império Romano. Chorou, porque nada podia levar. Toda a conquista, nada podia levar. O seu propósito de vida era a conquista militar. Ele conquistou e ainda assim não obteve satisfação. Conquistas invejáveis. É o que os coaches ensinam aí. Invejáveis, mas ainda assim não conseguiu obter satisfação. A história é pedagógica, porque a história está debaixo da soberania de Deus. A história nos instrui, a história nos ensina. Olha o versículo 7 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. O que é isso? Não é só para comer, é para satisfação pessoal, é para mim. Todo o trabalho do homem é para a sua satisfação, é para a sua boca, e contudo, e o contudo aqui é a maior palavra, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. O que é que ele está dizendo aqui? Viva para você, que você nunca conquistará os anseios do seu coração. Viva para você. Ele está dizendo, eu sei, eu fiz isso. E eu observei, muitos fizeram assim. Eu sei, o Senhor me dotou com sabedoria inigualável. Eu sei. Eu tomei essas decisões. E não obtive a satisfação que a comida prometia, que o alimento prometia, que o meu corpo desejava. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, Cristianismo puro e simples, Problema do Mal, Anatomia de uma Dor, ele diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. É isso. É isso mesmo. Essa é a verdade. Capítulo 7, versículo 15. Tudo isso vi nos dias da minha mocidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Esse mundo, ele é incongruente. Esse mundo é contraditório. Esse mundo é absurdo, e agora eu vejo. No entanto, irmãos, quando os anos se passam, o natural é que consideremos que com eles nós estamos também adquirindo sabedoria. Mas infelizmente não é assim. Os anos se passam e o nosso coração vai sendo enrijecido e nós nos tornamos cada vez mais tolos, mas não ensináveis. Cada vez mais não ensináveis. E assim como aconteceu com o autor, acontece com muitos, e alguns não têm essa felicidade, de então chegar em um ponto em que tem a profunda percepção de que todas as suas decisões o levaram a um vacilo. Versículo 23 do capítulo 7. Tudo isso experimentei pela sabedoria. Olha o contraste que ele vai fazer de sabedoria, porque no final das contas ele vai concluir que ele não era sábio. Não era sábio, porque não o levou para o Senhor. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Isso é viver uma vida sem vida. É viver uma vida que começa e termina em você, ou no seu círculo do ego, seu filho, na sua esposa.
na sua família, que é o centro da sua realização, que é o centro da sua idolatria, que é o centro do seu contentamento, que está debaixo do sol. A vida que começa e termina em você é uma vida sem vida. E a percepção do sentido da vida, nós também vemos perpassando como uma linha dourada esse livro aqui. Isso acontece quando percebemos a vida como um instrumento pedagógico, como um instrumento de ensino. Nós somos ensinados por perceber que o que esse mundo apresenta não pode ser a verdadeira vida, não pode ser a verdadeira felicidade, porque simplesmente felicidade é aquilo que subsiste nas circunstâncias, através dela, contentamento, satisfação, está ancorado em outro lugar que esse mundo não pode abalar. Porque satisfação, contentamento e felicidade é um estado de descanso no fato de que não será removido de nós, porque não está ancorado conosco. Nós descansamos, e parte dessa satisfação, contentamento e felicidade é justamente a graça do descanso, de que não depende de mim, porque não foi encontrado em mim. Capítulo 2, volta, versículo 24, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, é verdade, aproveitemos, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, e o no entanto aqui é a maior palavra também, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Olha a percepção. É quando nós percebemos isso que nós entendemos a felicidade no comer, a felicidade no beber, a felicidade no vestir, a felicidade no trabalhar. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem pode entender o propósito para o que essas coisas nos nutrem? Ver aqui, irmãos, esse termo aqui faz referência, no entanto, dá essa ideia de percepção, de discernimento. Compreendi. E ele vai relatar isso ao longo do livro, de que ele se dedicou à investigação. E então ele percebeu algo depois de experimentar. Você já deve ter experimentado muitas dessas realidades. A imoralidade, a pornografia, na cama de outros, na cama de outras. As seduções com o corpo, com a roupa, dinheiro. Mas fala a verdade. Você não conseguiu ter satisfação. Eu sei disso, eu não consegui também. Eu sei. Que ela não está lá. Ela não está lá. Então, isso deve nos fazer refletir sobre a nossa própria existência. Porque é apostar muito alto, apostar com a nossa vida. É uma aposta muito alta. Imagine você apostando com a vida do seu cônjuge. Imagine você apostando com a vida do seu filho. Do seu filho. Você deve protegê-lo. Você tem que protegê-la. É o seu papel. É a sua missão, é a sua vocação. Quais são as suas ambições para ele? Quais? Seja um crente piedoso, seja uma mulher submissa, dona do lar, fiel ao seu marido, crente. É essa? Não. Não é essa. Conquiste o mundo empresarial. Conquiste o mundo dos concursos. Conquiste o mundo dos negócios. Seja objeto de ostentação pessoal, que eu não fui. Vou lhe dar o que eu não tive. Mas também removerei a piedade que eu tenho. É assim que acontece. É assim que acontece. Um dia, cada decisão sua ecoará nos ouvidos daquele que você perdeu para Satanás.
O sábio aqui, no versículo 24 e 25 do capítulo 2, o sábio está dizendo que embora ele tenha vivido a vida para buscar satisfação, e isso é bom, né? Comer e beber, isso faz bem, trazer gozo, isso é bom, mas o bom, na verdade, o melhor, na verdade, ainda não é conseguir essas coisas, porque conseguir essas coisas em si não há satisfação. A satisfação está, então, o bom está, então, apenas quando fazemos isso e cheguemos à percepção de que tudo isso vem da mão de Deus. Aí isso é bom. Isso é bom. E isso só podem experimentar aqueles que realmente entendem o que é alegria, o que é felicidade, o que é contentamento. Capítulo 5, versículo 19, ele diz: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Observe o que ele faz ao longo do livro. Eu estou intercalando aqui. Ele mostra o buraco e aponta a corda. É isso que ele está fazendo. Ele mostra o buraco que você cavou e mostra a corda que Deus jogou. É isso que ele está fazendo. Costurando o livro. Vivendo para si mesmo, para você mesmo, é esse buraco que você cavará. Mas ainda assim, existe uma corda que o Senhor joga para que você saia dele. Então, o sábio ele prossegue em sua reflexão e por experimentar, ele atesta que esse mundo está comprometido em lhe distanciá-lo cada vez mais de Deus, buscando satisfação longe do seu Criador. Afinal de contas, é muito ilusório. Como terei prazer, satisfação e alegria sem bens? Sem prazeres carnais? Como? Sem ser objeto de desejo? Como terei? Parece pequeno demais. É por isso que a mudança deve acontecer nas nossas convicções. Mente, coração. Nas nossas percepções da vida, da realidade. É onde e em que nós colocamos valor. No entanto, isso tudo é apenas cortina de fumaça para lhe despistar do verdadeiro sentido da vida. Todas essas coisas nessa presente era promete aquilo que ela não consegue satisfazer. Todas essas coisas, cortina de fumaça para que você não atente para o verdadeiro significado da vida, para o alvo da satisfação. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gastam como sombra. Ele está mostrando a brevidade da vida, de como a vida ela se esvai por entre as nossas mãos. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O fato é que o homem ele busca o que é bom por julgamentos errados, por convicções erradas, por julgamentos de outros. São outros que nos dizem: tais profissões são as melhores, tais formações são as melhores, tais roupas são as melhores, tal estilo de vida é mais adequado, tal carro, tal bem, tal casa, tal bairro, tal cidade, tal igreja. Nós tomamos as decisões com base nas convicções de outros, mas um dia somos nós que prestaremos contas das nossas obras, das nossas decisões. E a sua brevidade de vida deveria fazer, por exemplo, ser mais seletivo.
Você só tem uma vida, jogá-la fora é muito arriscado. A sua vida, na verdade, é uma sombra, é muito breve, ela se esvai num piscar de olhos. Jogar lá fora é um risco absurdo. Já que você tem uma vida tão breve e é somente uma, você deveria ser pelo menos mais seletivo nas suas escolhas e viver intencionalmente para algo, porque afinal de contas é a sua única cartada, única, você não tem outra. E desse jogo depende toda a sua eternidade, do seu cônjuge e dos seus filhos, toda. Então, os questionamentos, eles se tornam ainda mais fortes aqui do sábio, e ao mesmo tempo que se tornam fortes, também eles se tornam mais perturbadores. E ele diz, no versículo 25 do capítulo 7, ele observa sua vida e percebe que ele está numa estrada de decadência, onde ele corre e não consegue alcançar nada que ele tanto anseia. Então o ponto não é que ele está correndo errado, o ponto é que o seu anseio está errado. As necessidades que ele edificou no seu coração está errada. Então o problema não é, muitas vezes, a sua profissão, a sua esposa, o seu filho, o problema não é o seu trabalho, não é a sua vida acadêmica, o problema são as suas ansiedades, os seus objetivos, as suas convicções. Esse é o grande problema. Porque satisfação não é ter. Isso não é satisfação. Que é como um buraco negro. O ter nunca satisfaz. Nunca. Capítulo 7, versículo 25 diz assim, apliquei-me, esse termo é muito maravilhoso, por quê? Porque esses questionamentos existenciais o fez dedicar o coração, e é isso que essa palavra significa, dedicar mente e coração à investigação. Existem 3 palavras aqui nesse termo, na língua original. É dedicar mente e coração, é virar mente e coração para investigar algo. Por causa disso, considerando aquilo que ele perdeu e o alvo errado que para o qual estava correndo, então ele se dedicou a alguma coisa, ele se empenhou a alguma coisa, ele decidiu fazer algo. Apliquei-me a conhecer. Conhecer aqui é aquele termo que nós já conhecemos, a ideia de conhecer por intimidade, intimamente, verdadeiramente. E é óbvio que isso se torna mais gritante, por quê? Porque ele era o homem mais sábio da face da terra e conhecimento não era o seu problema. Mas no final das contas ele via que o seu conhecimento era pueril. Não era verdadeiro. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura e loucura aqui significa literalmente cegueira. Cegueira por quê? Por não ver aquilo que está diante dos seus olhos. Ou surdez por não ouvir aquilo que está sendo dito para você agora. Insensatez. É loucura ou cegueira. Versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. Olha como é interessante aqui. A mulher aqui ela tem aquele caráter de sedução. É aquela que com sagacidade, é a mesma linguagem utilizada, por exemplo, no livro de Provérbios. Cuidado com a mulher adúltera, cujo propósito é lhe distanciado, Senhor, é lhe levar para a morte, ela lhe seduz, ela lhe atrai com sagacidade, com malícia, observando as inclinações do seu coração, da sua carne, da sua pecaminosidade, ela lhe seduz, ela lhe atrai. Olha o ponto dele, isso é pior do que a morte. Porque você vai na completa insensibilidade, contentamento carnal. Você vai. Pior. Por quê? Porque ele experimentou isso. Quantas mulheres ele teve? Ele experimentou isso. Se alguém pudesse experimentar contentamento e satisfação na imoralidade no sexo, esse seria Salomão. Esse seria Salomão. Quase 2.000 mulheres. Esse seria Salomão. Ele viu.
Então, perceba algo aqui. Percebe algo. Salomão nunca deixou de ser religioso. Nunca. Ele deixou de dedicar os seus sacrifícios e a sua religiosidade ao Deus único e soberano, para fazer um amálgama, um ajuntamento, uma compilação sincretista com os deuses pagãos das mulheres com as quais ele se juntava de outros povos. Então ele domesticou a sua fé, ele domesticou a sua percepção acerca de Deus. Ele modificou a sua realidade de relacionamento com Deus. Ele modificou isso, mas ele continuou sendo religioso. Continuou sendo religioso. Continuou os seus cultos, continuou a sua adoração. Completamente corrupta. Achei coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes, a ideia de armadilha, e laços, e cujas mãos são grilhões, correntes de ferro que nos prende. Por quê? Porque seduz nosso coração. Tentamos e não conseguimos. Tentamos e não saímos. Não saímos. Não conseguimos. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei. Esse termo achei aqui, ele vai se repetir diversas vezes. Achei aqui significa descobrir, compreender, é assimilação, é percepção. A ideia seria, então, aplicando esse caráter de investigação, seria de desvendar. Eis o que desvendei. Eis o que achei, diz o pregador, mais uma vez trazendo essa figura exortativa e autoritativa, conferindo uma coisa com a outra. Olha como é interessante, conferindo, analisando, contrastando, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Eu não entendi todas as coisas. Eu não tenho conclusão sobre todas as coisas. Muitos questionamentos eu não consigo responder, mas no final ele vai dizer, algo agora eu sei. Aí ele continua. Essa figura de linguagem que ele usa, de 1000 homens, 1000 mulheres, é para mostrar a escassez que ele viu naquilo que esse mundo podia oferecer e não podia realizar. Quando ele diz, entre 1000 homens achei um como eu esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. E aí o versículo 29 é revelador. Eis o que tão somente achei. Percebi, descobri, compreendi, apesar de não saber todas as coisas, que Deus fez o homem reto, mas ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Eu pudesse continuar dizendo, e eu sou um desses. E eu sou um desses. Depois da percepção, então, no finalzinho do livro, nós vemos a exortação. Aqueles que têm agora o que ele não tem. É por isso que ele aplica aos jovens. Aqueles que têm anos de vida pela frente. Muitas escolhas, muitas decisões. Versículo 9 do capítulo 11, ele diz, alegra-te, jovem, na tua juventude. Faz isso. As pessoas às vezes parece que pensam que ser crente é chato, não é? Ninguém é feliz crente. Nós fazemos tantas renúncias, nós não podemos vestir roupa tal, nós não podemos assistir série tal, nós não podemos assistir filme tal, nós não podemos ter amizade tal, nós não podemos. Parece que essa é a percepção comum. Ser crente é chato. Nós gozamos da nossa liberdade protegidos no aprisco. Essa está a verdadeira liberdade. Nós gozamos da nossa felicidade protegidos na seara do Senhor, no aprisco do Senhor. Lá nós somos livres para gozar da verdadeira felicidade, sem mácula, sem pecado. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, e o porém aqui é a maior palavra. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. O que é que ele está dizendo? Ele está nos encurralando na parede e dizendo assim, você está preparado? Você está pronto para chegar naquele dia e dizer, valeu a pena? Esse é o preço da sua eternidade. Está pronto mesmo? Está pronto? Aquele namoro valeu a pena?
Aquela amizade valeu a pena? Aquela pornografia valeu a pena? Aquela obstinação valeu a pena? Aquela blasfêmia valeu a pena? Valeu? Porque lá você vai ter que atestar isso. Você vai prestar contas. E lá, na parede, diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Juiz dos Juízes, lá você vai ter que dizer, colocando de um lado toda a sua eternidade e do outro os seus prazeres pueris. E você vai ter que dizer, valeu a pena. Você está pronto para isso? Ou, então, não valeu a pena, mas não tem mais jeito. Não tem mais oportunidade. Hoje ainda você tem. Hoje ainda você tem. Ele continua no versículo 1 do capítulo 12. Lembra-te, entende, percebe, coloca na tua mente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus. Esses dias maus são os dias que ele experimenta, irmãos. Antes que venham os dias maus. E cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O ponto é que haverá um tempo, assim como foi para o sábio, em que você experimentará o fato de que tudo aquilo que você viveu, embora tenha drenado as suas forças, a sua beleza, a sua energia, não pode sustentar o contentamento e a felicidade que tudo isso prometeu para você. Quando você chegar nesse dia, lá não estará o cumprimento da promessa que esse mundo fez para você. Satisfação, realização, propósito de vida, felicidade. Lá ele não estará. Por que isso é importante? Porque ele está lá, né? Naquele mesmo lugar que todos chegarão. E ele estando lá está dizendo, não venha para cá, porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar, não venha para cá. Você não vai encontrar. E então, aquela profunda percepção de que ele jogou o jogo errado e fazendo isso, jogou a sua vida fora. E você fez isso vivendo para si mesmo. Por viver para si mesmo, você nunca alcançou a realização, a satisfação e o contentamento que tanto buscou. Por quê? O que você busca é válido. Realização, satisfação, contentamento, felicidade. É válido isso. Mas você está buscando no lugar errado, talvez. Para a gente concluir, lembra do tema. A vida não precisa ser vivida sem vida. Nós passamos, irmãos, a vida toda correndo atrás daquilo que nós não podemos reter. Se a nossa felicidade, satisfação, contentamento, sentido de vida depender de nós, estamos fracassados, nós não conseguimos. Nós não conseguimos deixar de errar. Nós não conseguimos deixar de vacilar. Nós não conseguimos deixar de pecar. Nós não conseguimos, irmãos. Aceita a sua impotência. Aceita. Quanto mais rápido você aceitar, mais você se desvencilhará das amarras desse mundo, das seduções desse mundo. Você não consegue. Você não consegue. Não adianta, outros tentaram, geração vai, geração vem, grita na rua a sabedoria, não adianta, não adianta. O verdadeiro contentamento, ele não pode ser removido das nossas mãos. Mas o que nós buscamos com muita facilidade pode ser removido de nós, segurança, confiança, satisfação, realização, contentamento, felicidade. Então, este modo de viver, ele gera, na verdade, uma vida de ansiedades, simplesmente porque nós tentamos segurar aquilo que nós não conseguimos, e por soltar nós tentamos buscar de novo, e por ser roubado de nós tentamos obter de novo, e tentamos, e corremos, e a nossa vida será drenada, vai sendo drenada, e nós simplesmente somos sucumbidos, nós sucumbimos diante desse mundo, e tudo aquilo que ele promete. Mas será que é isso mesmo? Será? Não, não é isso. Nós precisamos depositar nossa segurança, confiança, contentamento, satisfação, felicidade, realização em um lugar que não sofre as variações das circunstâncias.
em um lugar que não pode ser roubado, não pode ser tomado, um lugar seguro. C.S. Lewis também, ele diz assim, não deixe sua felicidade depender de algo que você possa perder. Não deixe. Qual é o sentido da vida, então? Qual é o verdadeiro propósito da vida? Quando nós obtemos satisfação, quando nós obtemos contentamento, sucesso, é quando você alcança o propósito para o qual você foi criado e você não foi criado para você. É o seu Criador que diz qual é o seu propósito. E o seu propósito não está em você. Para o louvor da sua glória. Você tem dado louvor e glória a quem? Você não é Deus. Você não pode dedicar isso a você. São as minhas realizações, conquistas do meu trabalho, conquistas dos meus estudos, do meu esforço, pois com eles morrerás. Com ele morrerás. Você não é Deus. Você não os merece. Você não consegue pagar o ar que você respira, o oxigênio que entra por suas narinas. Você não consegue pagar. Você é devedor. Ingrato, mas é devedor. Como viver então essa vida com vida? Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz, terá vida. João 8,12. Jesus é a verdadeira luz, a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento. Nós vivemos para Ele, para o louvor da sua glória. Eu sou o caminho. Qual caminho? Aquele que você encontrará satisfação, realização, contentamento, segurança, confiança e felicidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é o Pai? É o ponto de descanso para a realização. É o alvo para o qual nós fomos criados, corrompidos na queda e achados em Cristo. É o alvo. Achar o alvo é achar descanso, é achar satisfação, contentamento. Para aqueles que estão nele, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque aquilo que vocês precisam, eu guardo. Não depende de vocês o comer ou vestir. Não depende de você o ar que você respira. Depende de mim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é isso? É o antídoto para a ansiedade. Por que ficas ansioso? Não faz sentido, Ele está convosco. E tu tens tudo o que precisa. Não faz sentido. Por isso que a ansiedade é atestar falha de fé. Ruptura na fé. Porque não faz sentido. Já achou o descanso? Já achou o alvo? Já encontrou a vida? Apaziga o seu coração. Vive para Ele, para o louvor da sua glória. Descansa no fato de que aqueles que muito vivem para esse mundo não encontrou aquilo que você encontrou. Na simplicidade, no culto ao Senhor, por exemplo, no culto doméstico, no devocional no seu lar, na leitura da sua Bíblia, nas decisões do seu trabalho, nas decisões da sua escola. Você descansa, porque você já encontrou aquilo pelo qual muitos morrem e não alcançam. É assim que você vive uma vida com vida, no alvo, na verdadeira vida que é em Cristo Jesus. Que essa seja a realidade de todos aqui. Senhor nosso Deus, que maravilhosa graça recebemos
por ter os nossos olhos abertos pelo Senhor, mesmo quando tentamos fechar com todas as nossas forças. Por ter os nossos corações removidos das amarras desse mundo que tendem a nos insultar, que tendem, ó Deus, vorazmente a nos conquistar. Que nós, de fato, possamos compreender que as nossas convicções, anseios, sonhos, realizações sejam moldados não por esse mundo, mas pelo mundo que há de vir, que já tocou a presente era e que chama os seus. Que nós sejamos esses, então, Deus, a descansarmos no alvo para nossa plena satisfação e deleite, vivendo uma vida da qual nós não nos arrependamos. Quando estivermos lá, naquele dia onde prestaremos conta, nós veremos. Valeu a pena. Obrigado, Senhor, porque valeu a pena. Tudo te devemos e tudo Cristo pagou por nós. Louvado seja Ele. Amém.